E aí, gente, tudo certo? Outro dia cheguei na casa do meu afilhado e ele tava jogando futebol com um amigo dele. E eu olhei para esse amigo dele, um gurizão querido que a gente conhece há muitos anos, e eu disse: E aí, tchê, como tu tá jogando bem, hein? E ele respondeu: Eu sempre joguei bem de Dugu. E eu dei uma risada e fui para dentro. Pensando no exame de eficiência, o que aconteceu entre eu e o amigo do meu afilhado é exatamente o que acontece ou o que deixa de acontecer contigo e o exame de eficiência. O que eu disse para ele, e aí, tchê, como tu está jogando bem em, é o texto. Isso é o que está escrito na questão. O que eu quis dizer? Nossa, tu era ruim e melhorou muito, né? Ou algo parecido com isso. Ele entendeu o que eu quis dizer. Ele entendeu o que eu quis dizer, porque olha a resposta dele. Eu sempre joguei bem de Ndugu. Ou seja, ele entendeu que eu estava criticando ele, ou que eu me espantei com a habilidade que ele tinha hoje sobre o futebol, e ele respondeu o meu subtexto, né? Ele deu na lata. Não, eu sempre joguei bem. Ele me chama de Ndugu, apesar de não ser meu afilhado, porque meu afilhado me apresenta assim pros amigos dele. Ah, esse é o Ndugu, e é um orgulho para mim. Mas vamos lá. Gente, talvez assim, ó, a maior dificuldade que tu tenha para realizar o exame de eficiência é entender o subtexto. Não é exatamente o que está escrito que importa. Na grande maioria das vezes, o que está escrito importa muito, mas muito menos do que o que quer dizer. A questão quer dizer alguma coisa. Ela quer te levar para um problema, né? Se a gente for pesquisar e dar uma olhada nos tipos enfim, como é que eu vou explicar isso para ti? Na formação dos professores, né? Quem estuda isso, pedagogia, didática, é muito comum hoje em dia, é muito comum e o lema do momento trabalhar com habilidades e competências. Desenvolver no aluno habilidades e competências. Só que isso demora muito, né? Para chegar nos cursos de contabilidade. Não sei porquê, não tem uma razão específica, mas talvez por causa do professor, talvez por causa das instituições, mas em geral a gente encontra no Brasil todo milhares de alunos que têm essa dificuldade. Não tem habilidade de interpretação, de ler algo, entender que aquilo é um problema, ou seja, aquilo ali é uma casca, o problema está ali dentro, não está tão superficial, tá? E aí tu tem que literalmente descascar, entender o subtexto, o que o subtexto está te dizendo. Eu te dei um exemplo aqui, te contei uma história que foi verdade e que eu falo disso, né, nos preparatórios há anos sobre o subtexto, e na hora eu me liguei, e isso tem milhões de exemplos. Hoje vai acontecer contigo. Alguém vai te dizer uma coisa querendo te dizer outra. Pode ter certeza. Todos os dias isso acontece e a gente faz isso direto. O problema é quando chega isso numa questão de 10, 12, 15 linhas, com termos técnicos, ou quando citam coisas que querem te levar para outras estradas na questão, tu acaba aceitando essas estradas, não percebe o que eles querem dizer. Uma coisa que é muito comum, tá? Quando a gente está falando de custos, né? Quando nas questões de custo que tem no exame, perguntam assim, qual é o CMV? Ou seja, eles te contam a história, eles estão te colocando, eles querem, o jeito de resolver as questões de custo é te colocar dentro de uma indústria e trocar esses estoques, né? Trocar esses estoques. O que era matéria-prima foi para estoque de elaboração foi para estoque final, de estoque final, CMV. E aí tu pensa, tá falando de custo, tá falando de estoque, que é uma conta lá de ativo, como é que eles estão pedindo o CMV? Esse subtexto, porque, claro, o que diminui o estoque final? O estoque de produto pronto. Duas coisas que fazem diminuir a conta de estoque de produto pronto é ou perda, né? Tipo, lá alagou a empresa, pegou fogo, lá sei eu, ou venda. Vendeu, tu vende o que está pronto. Então, a questão se situa toda dentro do estoque, ou de movimentações de estoque, e a pergunta é, qual é o CMV do período?
né? Qual é o CMV do semestre? Quanto vendeu? Não sei o que. Mas ele pede CMV. E muita gente... Não, mas espera aí. O que ele quer dizer com isso? Ele está falando de estoque e está me pedindo CMV. CMV é uma conta de resultado. Complica. Então, esse é um exemplo minúsculo que eu estou te trazendo, mas eu quero te dizer que tu precisa ter cancha da questão. Tu precisa ler essas questões com mais tempo e com mais gana e ir desmistificando. Porque esse tipo de questão que eu te falei de custo, o que acontece? Os caras te levam dentro do estoque, te pedem CMV. E pode ter certeza que se tu fez o estoque direitinho, uma das alternativas que tu tem para marcar é o estoque. Ou seja, tu calculou estoque e vai olhar para as alternativas e vai ter estoque, o valor lá para marcar. O problema é que não é aquilo ali. Entende? Tu não está errado. Tudo que tu fez está certo na questão. O problema foi que tu não entendeu que não era só isso que eles estavam te perguntando. Então, gente, assim, dica sobre subtexto, leia a questão e leiam livros, eu costumo dar a dica de que leia textos de opinião. Leia textos de opinião. Editorial de jornal. Editorial de jornal é um texto muito bom para a gente aguçar nossa interpretação, aguçar nossa atividade mental para interpretar subtexto, porque ali tem opinião, eles têm que ser super regrados, tem um português não técnico, porque não vai estar falando de contabilidade, mas tem um português bem aguçado que vai, sem tu perceber, vai melhorar a tua mente para isso. Então, leia editorial de jornal e, se possível, pelo menos, nem que seja 3 minutos por dia, leia alguma coisa mais técnica, mais formal. Eu sei que é chato, não é bacana, mas 2 minutinhos. Vamos firmar em 2 minutinhos por dia, tu lê alguma coisa técnica. Saiu um decreto do estado do Paraná sobre tal coisa, certo? Toca a ficha, lê aquele decreto, lê só 2 minutos, mesmo que não acabe o decreto, mas leia isso para fomentar a interpretação de subtexto, tu vai precisar. Eu sou Gustavo Calete, esse é meu canal, essa é uma série de vídeos sobre exame de suficiência, esse é o segundo vídeo. Se tu gostou, curte, se não gostou, dá o joinha para baixo aí. Se acha muito bacana mesmo, quer saber quando é que eu mando o vídeo, te inscreve no canal, marca no sininho. Um abraço, tudo de bom.